coisa, né? Ó, Sou filho de professora também. Ah, é legal. estamos online. Que isso, rapaz. Toda semana tem Online. pegadinha do som. É, o bagulho é doido. A gente olha entra só. ao vivo, cara. Não estamos ao vivo por enquanto, porque a gente tem um certo receio nós errarmos, né? Não nossos convidados ilustres, mas a gente vai devagar aqui editando, mas está indo muito bem. E hoje melhor ainda, mestre, porque contamos com a sua presença aqui para trazer a nossa suburbanidade, trazer a arte cênica e, acima de tudo, para trazer aqui essa perspectiva de transformação da nossa realidade a partir, né, do sorriso, da possibilidade de alcançar o próximo, né, da história da palhaçaria. E eu queria conhecer muito mais com você hoje, Márcio. Queria que você seja muito bem-vindo aqui. A palavra é tua para a gente começar a trocar, querido. Muito obrigado. Quer falar? Quer fazer piadinha? Vamos dar um brinde? Quer fazer um brinde? Não tem nada Seu no copo tá vazio. Vai brindar com o quê? Aí não pode. Vai beber Tem- cerveja, pega a Toma. cerveja do convidado. Aqui Bebe. a galera é meio sem sequela. Pega não quer... outra, pega outra. Pega, Pega outra. pega tudo. Pega outra. Pega, velho. Eu acho que passa mal. Que é isso? Aqui é assim, mestre, é no improviso. Vamos Valeu, lá, ó. Rafael. Estamos aqui, Elaine, Valesca, Valeu. Rafael, agradecendo demais ao mestre por estar aqui hoje brindando, trocando com a gente. Botei sem beber, vai dar aquele problema sexual. Não tem que me danado. dar de novo. Não bebe, não. Não. Vai dar aquele problema. É. Eu também não tô Não, atuando não muito, mas é bom não arriscar, né? Peraí. Ô, mestre, Vai- desculpa vai a que é bagunça. verdade. Legal, A palavra é sua. tô admirado, mas eu queria começar a falar lembrando de uma historinha que eu vivi com o Marcelo Magano, é um ator, coisa da Cidade de Deus. Não sei se você conhece ele, é uma dupla, Patrick e Marcelo. Sim. E eles viraram até roteirista do Zorra Total um período e tal. Uma vez eles foram lá em casa, estavam morando em Copacabana, e aí eles falando dos coletivos do subúrbio e tal. Pô, conhece tal coletivo? Aí eu, não. E tal coletivo você conhece? Aí teve uma hora que eu fiquei constrangido, eu falei assim, pô, Marcelo, pô, me emburguesei, cara. Porque tu sabe que sonho de pobre é morar em Copacabana. Porque pobre não quer morar no Jardim Botânico, na Gávea. Na Gávea. Mas Zona Sul quer é Copacabana. é Não, verdade. você não quer morar na Gávea. Pobre não é Zona Sul, na Gávea. Né? Aí eu falei, pô, me emburguesei, cara. Eu agora, pô, não pego mais engarrafamento. Eu não pego mais metrô, não pego mais ônibus cheio. E eu sem graça, assim, constrangido, né? Aí eu olhei pra cara do Marcelo, ele, achando que ele vai me condenar. Ele falou assim, pô, um dia eu queria falar isso. Muito bom. Entendeu? Quando é que eu vou falar isso? Eu achando que ele ia me discriminar, eu todo culpado, assim, né? Olha, mas eu vou reivindicar uma coisa aqui. A primeira é o seguinte, o Gabé mesmo que veio aqui, ele fala que Copacabana é a Madureira que passou do túnel, porque verdade. as É o sociabilidades... primeiro lugar que os o cara quer contatos- ficar. É verdade. Porque a Copacabana tem isso, né? Eu tive até no Leblon com a minha filha esses dias, a gente foi encontrar um cara lá, tomar um vinho e tal. E Leblon, eu não tenho nada contra o Leblon, mas a sensação que eu tô é que eu tô num clube em que eu não sou sócio. Sabe quando tu é amigo do cara que é sócio? E aí te leva na carteira dele, Não dá essa sensação. No shopping Leblon. Uma Copa tu é invisível. Em Copa tu é invisível. Copa o cara entra com aquele sungão sem camisa, mal barrigão no supermercado. Ninguém olha pro cara, ninguém olha pra você na praia, ninguém olha pra você. Todo mundo é estrangeiro e todo mundo é local. Porra. Em Copacabana. Então, eu acho que do ponto de vista dessa coisa da suburbanidade, porque o suburbano ele tem uma coisa assim. Ele é o carioca que cruza a cidade, né? Sim. O cara que mora na Zona Perfeito, Sul, perfeito. em Copacabana, tu não precisa ser de Copacabana, cara. Tem tudo lá. É verdade. Quem cruza a cidade que é um futebol em Caxias, é uma festa de santo em Nova Iguaçu, é uma praia na não sei o quê, uma festa de criança não sei o quê. Num fim de semana, tu pegou uns 8 ônibus, né? Porque uma praia são 2, né? Depois, dependendo do tu for... Mais dois. Não. E essa propriedade que o carioca tem da cidade, por ele ser um transeunte da cidade, né? Ele tem um sentimento de que ele é dono da cidade, né? Já o cara da Zona Sul, ele é dono da Zona Sul. O cara só sai da Zona Sul pra ir no Engenhão, no Maraca. Verdade. Por que ele vai sair dali? Pra ir aonde? Né?
E eu vou pegar só um gancho na tua fala, mestre, que é o seguinte, é importante que a gente entenda que a gente tem que falar e tem que lutar por uma cidade democratizada, pelo direito à cidade, uma cidade dialógica, onde não existe essa segmentação, essa ideia, né, que esse ano completa 30 anos de cidade partida, que o Zueni Ventura trouxe lá. 30 anos já, hein, cara? Em 94, né, 93, 94, ano que vem faz 30 anos, mas... Traduzindo um drama que é secular, né? O Zueni, na verdade, ele nomeia a doença, né? Porque, na verdade, onde começa os sintomas, é o início de tudo, a causa de tudo, a gente sabe que está lá na origem da própria cidade, né? Sim, uma cidade... do Rio de Janeiro, né? O afastamento dessas populações dos grandes centros, daquilo que se chama cidade maravilhosa, né? Para onde a cidade escolhe se desenvolver, né? Então, se você for ver assim, é um processo sempre de alijamento, né? Desde do afastamento de quem é do Morro de quem está no centro, vai para o Morro da Providência, depois aí já vai ali para Mangueira, né, o processo dos morros, aí dá para o subúrbio. Quando termina a favela do Pinto, vai todo mundo para a Cidade de Deus. Então você já tem ali um processo muito claro, né, de alijamento da cidade. E ainda assim o Rio consegue preservar, talvez como cidade brasileira, talvez seja a única cidade que a contradição esteja tão explícita como uma Rocinha em São Conrado, né? É verdade. Como Vidigal no Leblon, né? Aí, queira ou não queira, a praia democratiza tudo, né? Então, a cidade ainda preservou isso. Né? E tem um elemento da tua fala que eu ia buscar, assim, eu acho que a gente tem que falar claramente que existe um projeto de segregação socioespacial, um racismo espacial na cidade do Rio de Janeiro, isso é histórico. Mas é importante dizer que os suburbanos, e eu sempre bato nessa tecla, a gente sempre fala isso, a cada 5 cariocas, 4 são suburbanos. Estamos falando de 5 milhões de pessoas na cidade do Rio de Janeiro. Essa é a conta. A gente está falando de 80% da população na cidade. Caraca. Né? De 163 bairros, eu enfatizo isso. 87 estão na Zona Norte e 44 na Zona Oeste. Então a gente está falando de 130 bairros da cidade do Rio de Janeiro. A Zona Sul são 16, com a Rocinha que virou bairro 17. Então não dá pra gente pautar a cultura, a sociabilidade, né, os patrimônios de uma cidade inteira a partir de um ponto que se pressupõe... Agora, não, que não dá, ou seja, que não dá, não deveria. É verdade. Porque assim, aqui temos um historiador aqui na mesa, né? O fluxo histórico, né? A ocupação do território, o manejo do ambiente, é tudo algo muito incontrolável o que acontece. A gente está falando de 100 anos, a gente está falando de 500 anos de Brasil, a gente está falando de 400 anos de Rio de Janeiro, a gente está falando de... historicamente, embora seja a origem da cidade, historicamente não é nada. Então, creio eu, e aí vamos para a gente falar um pouco de futuro, que... na medida em que os meios de produção, de comunicação, se democratizam, a voz pode ser, outras vozes podem ser ouvidas. Devem, né, mestre? Sim. Então, eu acho que hoje também, talvez vale a pena começar a pesquisar os dados de quantos meninos que vieram do subúrbio que hoje tem podcast. Boa, verdade. De quantos meninos que hoje que faziam funk no subúrbio, que sempre fizeram funk no subúrbio, que nunca ganharam dinheiro, e quantos hoje ganham. Sim, São sim. Francisco, né? Então, eu acho que tem sim. Eu não sei, eu lembro do incômodo que eu tinha nos anos 80 com os artistas nordestinos, que tinham já dentro deles um discurso muito arraigado de que no Sul o nordestino não tinha espaço, não sei o quê. Aí eu comecei a fazer a conta de quem era nordestino, de cantor. Cara, carioca é a galera da Bossa Nova, que é nicho. A galera do samba, e dependendo de quem for, é nordestino, que a Bezerra da Silva era pernambucano. Sim. Né? Dependendo de quem for, verdade. nordestino. E todo o resto é o quê? É baiano, pernambucano. Então a gente também, daqui a pouco, a gente tem que tomar cuidado para não bancar um discurso, porque talvez hegemonicamente de uma mídia formal, ainda há o equívoco de parecer que o Brasil é branco. Sim. Já muito menos, porque se você vai ver num elenco hoje de uma novela ou na própria publicidade, a presença de pessoas pretas ela é muito maior do que já foi. Mas quando você pensa, mas tudo bem, mas e os meios de produção? Pô, se pegar a molecada que está fazendo aí, desde podcasts mais bombados a menos bombados, é uma voz que vem do subúrbio, é uma voz que vem da periferia, seja de São Paulo, não sei o quê. Então, isso muda muito, porque a grana do marketing começa a não ir mais para um canal e começa a ir para o marketing, para o canal desses moleques. Esses moleques começam a comprar Porsche. Aí os caras ficam ricos. Aí daqui a pouco eles ficam ricos com o quê? Eles ficam ricos falando do subúrbio, levando seus ídolos, levando a galera do hip hop, levando cada moleque desse do funk que vai num programa desse
audiência, aumenta a audiência Sua voz. assustadoramente, as marcas chegam no negócio. Então, talvez agora, ser suburbano virou ativo. Sim. Ou se não virou, pode virar. Você É pode, a você- base de muita resistência, né? isso é uma história a ser exato, contada. Eu acho que é isso mesmo. Tem uma história que ela, até um certo ponto, ela é uma história de muita resistência. Primeiro, é uma história de muito sofrimento. É. De muito sofrimento, sem nem possibilidade de resistir. Né? Tipo, só de sucumbir. Aceitar e sucumbir. Depois, um período de muita resistência. Uma resistência, depois, um período de conquistas. Que é, pô, sempre para falar aí da universidade, talvez seja um território que até só agora que a gente começa a entrar nesse território, mesmo assim por uma questão de política pública que tem que ter uma clareza. Mas talvez a partir dessa geração que vai, de uma primeira geração de formandos, de famílias que nunca se formaram, de graduados, de famílias que nunca se graduaram. Isso, contando uma história a partir daqui, como se agora fosse a pré-história da história que virá, talvez a gente possa ter outros cenários, mas para mim eu sou um otimista sempre, me desculpa se Não. pareça. claro. Temos que ser, né? O otimismo temos que nos ser. move, mestre. Eu entendo o que você está falando. E eu vou... O que a gente faz, né, é pra justamente para que isso aconteça, né? Eu penso assim, ó, os nossos pais, que foram criados pelos nossos avós, eles dificilmente ouviram "eu te amo" dos pais. Porque para eles amor é prato de comida na mesa. Cultura, né? E era verdade. Não, pelo menos da minha geração, que eu tô com 57, minha mãe nasceu em 37. Então minha mãe na guerra tinha 15, 10, 12. Filha do meu avô. Para ela, amor era prato de comida na mesa. E é verdade. Um homem que se dispusesse a ter uma família, naquela época, 2, 3, 4, 5 filhos, alimentar, botar na escola, cuidar, educar. Eu te amo é um luxo que só é possível aparecer quando a geladeira tá cheia. Quando tu sabe que a despensa tá cheia, a geladeira tá cheia. Meu pai não me diz que me ama, mas a comida tá aí, né? O problema é tu não é preocupar se a comida... Você não tá... Então eu acho assim, os nossos pais não ouviram. Nós ouvimos pouco dos nossos pais. Mas nós, como pais, falamos mais isso para os nossos filhos. Sim. E nossos filhos falarão mais para os filhos. Então, eu tenho, o meu otimismo, ele vem em função sempre do que as crianças podem trazer. O meu pessimismo pode aparecer aqui na perspectiva de ver que as pessoas hoje têm menos filhos. E eu acho que a gente pode ser menos revolucionário por a gente ter menos filhos. A gente pode ser menos transformador por a gente ter menos filhos. Menos cérebros jovens, carregados de indignação, raiva, né? Aquela adrenalina. Adrenalina, Só jovem, testosterona, né? Explodindo. É igual no colégio, a pessoa fala assim, tia, mas você tem, assim, acha que algum aluno é mau? Eu falei, gente, ninguém é, mas vocês são adolescentes. Vocês fazem coisa de adolescente. Se eu quero trabalhar com adolescente, eu sou professora, eu trabalho com adolescente. Se eu não quero trabalhar com adolescente, eu não posso ser professora. Porque eles devem escutar isso. Né? Eu falo pra eles, não, vocês são ótimos, eu não tenho problema nenhum com nenhum deles. É normal você mandar trocar de lugar e ir com raiva. Sim. Isso é normal, é isso que eu tô te falando. Eu vou trazer até o debate para esse campo da educação, porque Podemos. todos nós estamos envolvidos na educação, né, e envolvidos numa educação efetivamente transformadora, porque eu acho que, né, progressista. chegando aqui ao campo do Márcio, a arte é, na minha perspectiva, um dos campos que mais possibilita essas transformações. Mas eu só vou voltar a um gancho que eu acho que vai juntar um pouco disso. Eu costumo dizer que, independente de onde você esteja morando, o subúrbio é uma herança que a gente carrega para todo lugar, né? Então a ideia de suburbanizar a cidade, chegar com essa perspectiva de mais proximidade, de informalidade, de solidariedade, é algo que eu acho, talvez também numa perspectiva muito otimista, que é uma herança suburbana, essa questão de... E a herança branca burguesa é triste, cara. Ela é triste. Se você pensa que os caras chegam aqui com fado, fadonhos, né? Então, assim, ela é triste, ela não é vibrante, ela não é... Eu acho que essa matemática que compõe o Brasil, que é ser berço de índio, que chega meia dúzia de 200 branco, para trazer mais não sei quantos milhões de preto, é muito pouco branco, racional, cartesiano, culpado,
para influenciar no imaginário de um povo cantante, dançante, vibrante, mágico. Os caras cantam para trabalhar, os caras cantam para casar, os caras cantam para dormir, os caras cantam com a morte, os caras festejam tudo. Então, assim, é como se nós fôssemos um grande caldeirão, né? Com duas culturas selvagens. Selvagens no sentido de que elas são cantantes, elas são delirantes, elas são festivas, elas têm um encantamento mágico, elas acreditam na magia, elas acreditam no encanto, elas acreditam... Duas culturas hegemonicamente do território, controlada por uma cultura branca cartesiana, racionalista, gera também em nossa elite uma elite empobrecida do sentido de referência. E, contraditoriamente, esse cara se sente isolado em território nacional. Esse cara se sente diferente em pequenos condomínios, em pequenas comunidades, em que ele se acha um pouco menos selvagem, sei lá, menos dançante, menos vibrante, com conceitos mais rígidos de sociedade. Conceitos mais rígidos de sociedade. É uma maneira poética de dizer, gostei. Né? Mas aí quando esse cara vai para Londres fazer mestrado, fazer doutorado, e os amigos dele... Aí ele se sente inglês. Porque ele sabe, ele conhece a literatura universal, ele conhece a culinária, a comida, a língua. Mas aí tem um dia que os amigos dele falam assim: pô, a gente vai fazer uma festa, cada um vai levar a comida da sua terra. Pô, ele vai ter que levar uma feijoada, velho. Se o cara tiver que levar o disco da sua cultura, ele vai ter que levar um disco de cartola. Vai ter que Ele vai ter reivindicar em algum momento. Em algum momento. Então ele precisa dessa identidade brasileira para se afirmar num cenário universal. Enquanto ele é um estrangeiro na sua própria terra. Pô, aí, cara, eu vou apertar minha mão aqui, eu mandei. Peraí. Pô, não sobrou pra mim. Muito bom. Cadê o Márcio? Mas... Tô pensando até em pegar meu contato. Até emocionada. Pega uma cerveja pra mim, Tô pensando até em pegar meu contato comigo. Aí depois me passa meu contato aí pra pegar o contato comigo pra ver se eu pego um estoque. Se eu pego um estoque pro meu trabalho. Pô, muito Cara, bonito. Elaine, vai pro corte. Gostei. Vai pro corte. Vai pro corte. Eu Vai acho pro corte. a ancestralidade produz essas peças na gente. É muito bacana, na cabeça de um historiador, falar isso no dia de hoje. Pode parecer aquele Chega cara que logo vive duas. ligado às efemérides, mas hoje, dia 29 de novembro, é o dia em que a família real portuguesa, fugida de Napoleão, vem pro Brasil. Foi hoje? Foi exatamente hoje que eles Dom João é maneiro, galera. Mas, por um lado, Chegou aqui, é expulsou um cara que todo quis mundo. chegar com uma perspectiva de reforço dessa identidade colonial. Dom João é herói, rapaz. Dom João é herói. Dom João é citado por Napoleão Bonaparte como um dos maiores estrategistas. sim. A gente acha que ele é maior bobão. O cara chegou e falou assim: o quê? Vai dominar Portugal nada, vai tomar a terra, porque a coroa está em outro lugar. O cara leva a coroa para outro lugar. Tem muitas coisas interessantes, assim. Porque eu acho que esse suco que dá o Brasil é que é legal. Eu acho que esse suco... Mas se esse suco, a gente não tinha o samba. Pô, verdade. Sabe? Da tese lá do Hermano Viana é muito clara, sim, lá do mistério sim, do samba, sabe? Eu acho que o problema não é a diferença. Quer dizer, quando quer se estabelecer as diferenças, vira um problema. Nós temos uma grande potência, que é essa capacidade de uma terceira possibilidade. Eu sempre acreditei tanto nessa tese. Eu me senti tão traído quando veio a Lava Jato. Quando veio a Lava Jato e todos aqueles nossos heróis, vendo aqueles nossos heróis passando por aquilo. Eu falei assim, porra, Macunaíma, né? Vendo os Macunaíma sendo presos, né? Vendo... Porra, Macunaíma. A sensação foi essa mesmo. Não é? Vendo, porra, o herói da nossa gente, o jeitinho brasileiro sendo punido. E essa cultura que a gente tem da gente dar o jeitinho... eu me senti traído nesse lugar, porque eu sempre acreditei muito, quer dizer, continuo acreditando. Eu também. Mas sempre... só que ninguém podia me contrariar, agora podem, entendeu? Agora eles deram motivo, que me deixa com raiva, que vocês deram motivo! Agora eu tenho que ouvir. Pra na hora que eu quiser falar essas merdas, ninguém querer calar minha boca. Poxa. Pô. E aí, eu continuo falando. que era essa crença, assim... de uma terceira possibilidade entre essa cultura selvagem africana com essa teluricidade e propriedade da terra, da floresta, dos indígenas e a racionalidade branca poderia produzir
uns gênios da raça. E acho que a gente já produziu alguns. Temos aí na literatura esses gênios da raça, assim, que... Fala, cara, como é que esse cara nasceu no Brasil, né? Sim. Tu fala, pô, Tanto Santos Machado, Dumont, Machado, Santos Barreto. Dumont, velho. Santos Dumont, os caras querem reivindicar a aviação lá pros americanos lá. Os irmãos Wright lá Pô, estão maluco, fora, não sabe maluco. nada. Os irmãos. Até o José do Patrocínio tinha um O andar. maluco deu a volta na Torre Eiffel com o Zeppelin, sabe? Chegou lá Tirou e uma meteu onda. Zeppelin. E ele que bancava o negócio, ele que bancava. O cara era brasileiro, velho. Assim, caralho, o cara era brasileiro. Então, assim, tem. E aí eu acho que mas talvez seja uma fantasia de colonizado, entendeu? Talvez o que eu esteja falando aqui Mas não eu passe, ainda de, muito não passe de uma fantasia de colonizado. Mas é uma fantasia que alimenta a poesia, né? Ela alimenta um imaginário mais, digamos, promissor e esperançoso enquanto humanidade, né? E é bacana, Márcio, ouvir você falando, porque assim, a gente tem que lembrar que a história é fruto de narrativas. E que a gente tem que produzir outras narrativas, além da Sim. narrativa dos dominados, Sim. né, que fomos sempre dominados por uma herança colonial. Sim. Então, é óbvio que existem múltiplas possibilidades de interpretação, mas é muito significativo que a gente interprete a partir de outros olhares, outras possibilidades. Assim como a gente interpreta a educação de outra forma. E eu quero puxar o gancho para a educação, porque eu ouvi uma fala sua dizendo que você tem até medo de contar como foi a sua trajetória escolar. E eu sou um também, porque eu virei professor, mas eu morro de medo dos alunos descobrirem o que eu fui antes de me tornar. Pra tu não depor contra a educação. Exatamente, porque eu fui Eu convidado tomo a me muito retirar cuidado. de Eu tomo dois muito- colégios. Então, eu tomo assim, muito cuidado. eu tenho um certo receio. Mas eu queria saber em que momento da sua vida você percebeu que a arte é um elemento fundamental de educação, para além dessa educação formal, bancária que a gente vê. E como é que ela te afetou? Eu quero que você fale um pouquinho dessa tua trajetória suburbana, que você fale um pouquinho da tua experiência e como é que você é capturado pela arte e pensa, cara, é isso que eu quero fazer pra minha vida e é isso que eu quero multiplicar daí pra frente. E o Márcio se apresentou? Não deixamos, a gente não deixou. Ator, diretor. Vai no processo. Mas depois vocês fazem uma cabeça, separa assim. A gente não deixou. É, mas tudo Agora bem. vai falar. Mas eu tô adorando por isso, porque assim, isso não determinou e não orientou o rumo da minha prosa. Exatamente. Isso tá me permitindo falar coisas que eu nunca falaria, nunca falei em nenhum podcast. Olha isso. É, porque senão eu ia ter que estar contando a minha história, eu ia acabar caindo no mesmo texto que eu falo. Eu acho isso fantástico. Por isso que eu nem te interrompi. Achei demais. Aqui, tu assim, falar não isso tem, tudo. não tem roteiro, não tem pauta, tem Então, o que mas eu a acho gente que agora, quiser falar. nessa pergunta aqui, agora talvez eu possa Retomar. apresentar um Pô, pouco. Zé Garoto, tá vendo? Voltei pra... Careta é uma merda, né? Ai, Voltei pro caramba. plano... Não, depois você faz aquela. Depois... Sempre fala dos podcasts. Agora acabou, agora acabou a espontaneidade de Não, vocês. não, vamos voltar. Calma, pá, fica calma que vai Não, dar mas tem, certo. mas tem uma brincadeira que eu penso que é assim. Eu tenho. É claro, quando eu me apresentar, para quem aí estiver nos ouvindo, tiver menos de 25 anos, ou aí por 25 anos, menos de 30 anos, tem que levar em consideração o corte geracional, né? Porque as coisas mudaram significativamente, principalmente de 2013 para cá. Pô. 2013 para cá. Que eu já não era mais garoto. Mas isso gera um corte que, enfim, muitas coisas mudaram. Mas estou falando aqui agora eu estou com 57 anos, sou carioca da abolição, Opa. pé do Morro do Urubu, Rua Paquequé, 270, casa 15. Caramba, Ó, coitada da somos, casa, vai ficar lotada somos quase agora. vizinhos, porque eu sou do Encantado. Então estamos ali nas limites. Uma vez eu postei assim, dialogando o mundo encantado existe. Postei. Aí veio um comentário assim, me explique sobre esse negócio de encantado. Aí eu botei, fica entre Meyer e Engenheiro. Bom. Carioca, entendeu? Não sei se entendeu, mas a galera Mas não riu. perguntou mais. Teve gente que entendeu. Pois é, teve gente que entendeu, teve gente que riu. Então esse capítulo começa na abolição. Pensa assim. Rua Paquequé 270 era tem o Morro do Urubu. Sim. A rua que beira o Morro do Urubu é Maria Benjamin, Sim. que é onde Marco Palito Mora. ou já morou lá no final da Maria Benjamin, eu talvez não sei seja se essa. Maria Benjamin e a Paquequé é a rua que dá direto no morro. Só que o 270 era o número de uma vilinha, antes de chegar nessa esquina, sem calçamento, que todas aquelas casas eram de proprietário. Meu avô era proprietário de uma delas. Meu pai morre quando eu tenho 6 anos e a gente volta para casa do vovô. Onde minha mãe cresceu.
Pobre não faz obra, pobre faz puxadinho, eu vou da casa 15 e depois um puxadinho pra casa 17. Né? Por que 15 para 17? Uma puxadinha. Porque tinha uma casinha pequenininha, uma meágua. Meágua. Meágua, pra quem não conhece. 15, 17. Meágua, pra quem não conhece, é o clássico cozinha, banheiro, sala e quarto. Tinha uma meágua. Meu avô comprou uma meia-aguinha e dali a gente foi botando a casa, construiu para as 2 filhas. A primeira, para Dag, minha madrinha, e a segunda para minha mãe, 3 filhos. Minha mãe teve 3 filhos. Homens. Baby boomer, né? Fábio, Márcio e Wagner. E você tá no mais velho, mais novo? Você tá Sou do meio. Fábio, Márcio e Wagner. Fábio virou oficial de marinha, eu... Deu no que deu. Você é o quê? Deu no que deu. Foi essa merda mesmo aqui. Que isso? E aí, e meu irmão mais novo é um empreendedor, é um cara que sabe fazer dinheiro, digamos assim. Mas ele é o cara mais montanha-russa que eu já conheci na minha vida. Caramba. Boa alma, mas aqueles caras que não é medíocre, ganha tudo e dobra a aposta e perde. E ganha, perde. Mas ele é feliz. Porque mas ele não, é super. Tava lá em casa agora, antes de vir pra cá, super zen, saudável. Magrinho, andando de bicicleta, queimadinho, já com vários sonhos, várias aventuras na cabeça. Já vai subir, ó. Mas vai. Mas eu acho que assim, ele tem uma malandragem também, uma suburbanidade que salva ele. Que assim, a gente sabe o que é não ter. Eu não sou milionário, não sou rico, mas eu sei o que é não ter. Então chega uma hora que você consegue encontrar um padrão de vida que é, pô, isso aqui tá bom pra mim. Então, meu irmão encontrou um lugar muito legal de que tá bom pra ele. Ele consegue morar num lugar que ele quer. Tem uma estabilidade. No tamanho que ele quer, no custo que ele quer, com a beleza que ele quer. Garante a ele mobilidade, garante a ele. Então, assim... Tá zen, tá ótimo. Tá bem. Se você perguntar, é vida de rico. Mas se você vê se é rico, não é rico. Mas ele mora num apartamentinho pequenininho, super bem montado, que meio no valor de Airbnb. Com aquele valor ali já entra luz e já entra... Se ele passa 15 dias viajando, ele só paga 15 dias de aluguel. Tá ótimo, gente. Os filhos crescidos, então ele se separou, tá sozinho. Vive com a vida dele dá numa mala. Só roupa boa, tipo assim... Um tênis bom, uma calça jeans boa. E ele tá aceitando boa, currículo? 3, 4 camisas. 3, 4 camisas. Não, ele é caro. Porque como ele faz dinheiro, como ele é muito solto, ele fica preso em algum lugar, alguém tem que cobrir muito. Isso é uma malandragem. Isso é cara. E ele era aquele, é isso que eu digo. Vive a vida. Um pouco como é o Tom, esse suburbano que ninguém sabe de onde que aprende as coisas. Gente, o Tom, né? O Tom, quando chega aqui, a gente vai descobrir o Tom na mesa. Cada dia a gente descobre uma habilidade nova do Tom, né? Parece jogo. Tom, você escrevia? Onde que tu aprendeu isso, né? Tipo assim, que escola? Você fez o quê? Onde que tu tava pra tu aprender isso? Onde que tu morou? Mostre. Um dia o Tom chegou aqui e falou assim, não... Porque quando eu fazia negócio de palhaço, eu falei, Tom, palhaço? Não, porque na hipnose, eu falei, hipnose? Não, porque quando a gente tá tocando, eu falei, a gente quer botar o Tom na mesa. Eu fiz um documentário, eu falei, como assim? Vocês têm que ter uma câmera aqui que de vez em quando corta pra ele. A gente quer o Tom na mesa. Ele podia estar aqui hoje. Verdade. Agora é bom que a gente vai dando corda e não chega nem a... Deixa eu chegar no assunto. Vamos lá no assunto. Então, pô, você imagina, cara... Fazer arte pra mim, eu não tinha teatro na escola. Não tinha ONG. Não tinha curso de teatro na favela pra tu entrar no curso de teatro da favela. Não tinha o Marcelo Bairro numa ONG, com uma ONG na favela, dando uma aula de teatro pra... Tá vendo? Não tinha TDAH. Eu fui pobre na hora errada. Aí, o pior que ser pobre é ser pobre na hora errada, né? Porque na hora teve uma hora que, tipo, da onde eu morava, os moleques, os filhos do meu irmão tinham acesso a curso de informática de graça que eu não tive, que a escolinha de futebol, porque o Estado pagava a escolinha de futebol, tinha acesso a fazer teatro, não sei o que, no projeto, não sei o que. Então, sim, o terceiro setor, os trabalhos comunitários, fazendo o trabalho que o Estado não fazia, pô, com muitos projetos deu acesso, pô, cara. Esse menino que eu acabei de falar, Patrick e Marcelo, da Cidade de Deus. Esses moleques provavelmente foram meus alunos em alguma oficina que eu dei quando eles tinham 10 anos de idade na Cidade de Deus. Saca? Hoje em dia, quantos hoje não estão na vida, não estão na vida, no movimento da cultura, no movimento da cidade, tentando transformar fruto de oficinas que receberam na comunidade por conta dessas ONGs. Entendi. E ele vai pra oficina, transforma. Quando eu brinco com isso, assim, nessa época eu era no máximo, quando eu poderia ser o público-alvo desses projetos,
Não tinha nada. Mas você o quê? Você acordou e falou, quero fazer arte? Porque você... Mas quem quer fazer teatro? Quem quer fazer teatro? Quem não sabe o que quer fazer na vida. Pô, mestre, aí... Antigamente... Aí acabou. Não, antigamente era teatro, agora é engenharia de produção. Aí acabou. Quando o cara não sabe o que quer fazer na vida, o cara faz engenharia de produção. Porque antes era design. Ah, tá. Design. Mas aí... Administração. Não, mas aí design, pô, design é meio fraco. Aí desenho industrial. Aí o cara vai fazer ou desenho industrial ou vai fazer a produção, engenharia de produção. Engenharia de produção por quê? Porque engenheiro é profissão de macho. Botina, capacete, não é ambiente de mulher nem ambiente de fraco. Então quando o cara... Então as profissões antigas eram o quê? Médico, advogado, engenheiro, e militar e professora. Nos 50, nos 60, a gente cresceu com a sociedade assim, o resto era operário. Faculdade era... Faculdade. Tem que fazer faculdade. O cara fazia faculdade de medicina, de engenharia, ou era militar, ou era... Quando vem arquitetura, para os engenheiros, o arquiteto já é o cara que não tem disposição de ser engenheiro. O design, então, é o cara que não tem disposição para ser arquiteto. Entendeu? E aí o engenheiro de produção é isso, o cara é engenheiro. Mas é de produção. Deixa ele. Ele é um pouco mais do que o arquiteto, porque ele é engenheiro, mas é de produção. Então o que eu vejo hoje de jovem, fazendo desenho industrial, designer, ou engenharia de produção, mas nitidamente porque ele não... Quem tem chance nessa vida? Vamos lá. Quem é bom de matemática? Quem é bom de matemática vai ter emprego. Quem é bom de matemática vai ter emprego. Olha quem detém os meios de produção aqui, ó. Matemática, tá vendo? Tá vendo como é que é? Quem é bom de matemática? É só proletariado aqui, ó. Primeiro de tudo, sabe economizar. Sabe fazer conta. Sabe fazer conta. Quem é bom de matemática pode fazer contabilidade, pode fazer administração, pode fazer engenharia, pode fazer um monte de profissões. Mas a administração também é... Pode ir para o comércio numa área mais de finanças, numa área contábil. Aí vai anotando, hein? Não, tem emprego. Não tem emprego para professor de história, velho. Quando você estuda história... Mas na Alemanha é diferente. No sul, não. Tá? Me lembrou a história do Ela tudo é Berlim, né? E você fez em Berlim muito... Tive, trabalhei em Berlim. Tudo isso, mas só pra dizer que ela morou em Berlim, tá? Todo podcast ela tem que falar. Quando ela arruma um motivo. É porque quando eu falava que eu era professora de história na Alemanha... Ninguém levava na sério. Uau! Você é o quê? A cadeira, a mesa chegava a virar todo mundo. Você é o quê? No Brasil, mas a vida. Você é o quê aí? Como é que é o negócio em alemão? Como é que é? Então, se falasse pra mim, tá até uma pedra na cabeça. Então eu vou te dar um cenário. Então tá legal. Quero fazer teatro. Preto, pobre. Aonde? Na igreja? Não frequentava a igreja. Onde tem teatro? Não tem teatro. Aí, eu ali fui expulso da escola com 19, 20 anos, uma criança, tadinho. 20 anos ainda estava no ensino médio. Hoje em dia, com 20 anos, está todo mundo saindo da faculdade. Com 20 anos ainda estava no ensino médio. Aqui, menino Márcio. É o momento. Sendo expulso lá, sendo expulso da escola lá. E aí minha avó vira para mim e fala assim, e eu não consegui mais estudar. Me achava burro, estava com autoestima fraca. Minha avó vira para mim. Matemática. Por causa principalmente por causa da matemática, da química e da física. Aí também você já empurra um pouquinho para biologia. No final da conta, isso é bom em geografia, história, literatura. Literatura, não é isso? Então, nós somos aquele já marcado para frustração econômica. Tu não será um projeto econômico para tua família. Tu será um cara no máximo de propósitos. Verdade, né? Me identifiquei. Uma pessoa de propósitos. Dependendo do ambiente, ninguém te respeita. Tu só é respeitado na hora do recreio. Aquele turma de enjeitadinha ali, né? Do canto, que quer fazer um grupo. Vamos fazer um grupo. Quer fazer um jornal na escola, né? O Grêmio. Os enjeitadinhos, o Grêmio. Porque eles são tão enjeitados na família, não tem certeza que são amados em casa. Eles criam motivo para ficar mais tempo na rua, com os amigos, com um propósito. Mãe, olha aqui. Mãe, olha aqui. E ganha até, às vezes, um olhar mais condescendente dos professores. Fala, ele tem um jornalzinho na escola. Né? E a gente
Para de rir, garota, porra. Quem são os outros? É muito bom isso. Quem são os outros, menino? A galera do esporte. Consequentemente, mais musculosa, mais porradeira. Se tu não for bom de bola, tu já perdeu, deu ruim. já perdeu 60% da possibilidade de fazer amigo. Morreu. Não era o meu caso, que eu jogava bola. E quem não jogava bola e era ruim de matemática. Não, esse cara aí E não, era vai ser ruim português. que vai sofrer bullying. Se ele for um cara muito maneiro, porque eu conheci, eu tenho um grande amigo assim, Sérgio, inclusive é professor. Inclusive foi ele que falou Inclusive de história. de arte. Inclusive ele se formou com 20, pra tu ver, o cara tinha 21 anos. Ele era professor de uma escola do meu irmão mais novo. Caramba. E aí ele frequentava a minha casa com 21 anos, e eu devia ter 15. E ele já dava aula. E esse cara, que quando ele me viu numa situação difícil, sem saber o que fazer, ele falou, pô, tem o Caluz, lá na Praça 11, o Caluz chegou bem, que é da prefeitura. Tem os cursos lá. Acho que tem teatro lá. Aí ele mesmo foi e viu. Qual é o nome dele? Serjão, meu amigo. Serjão, parabéns, meu grande amigo. Meu único amigo testemunha dessa época, assim. Que ficou comigo até hoje, desde essa época. E aí ele levou pra mim, e aí eu falei, caraca, curso de teatro. Nunca imaginava que existisse curso de teatro. Falei, curso de teatro, cara, como é que eu vou fazer esse curso agora? Aí cheguei na minha avó e falei, vó, não, isso antes a minha avó chegou pra mim e falou, meu filho, me vendo, olha a sabedoria, né? Tá vendo aí, velha, suburbana, ela pra minha cara, me vê angustiado, prova de amor, vira pra mim e fala, meu filho, o que você ama? Isso é coisa de pedagogia de hoje, né? Aí eu falei, vó, eu gosto de teatro, vó, porque a gente tinha feito teatro na escola. Ela me olhou com uma cara como quem diz assim, fodeu. E aí ficou nessa. Aí eu achei, o Serginho me falou isso. Ela resolveu pagar esse curso, mas era tipo assim, 60 prata. Sim. Que era muito pra ela. Pagar 60 prata, tirar... Ela fez um cursinho de verão, assim, de teatro. Era tipo, não, era até um curso regular que dava mas como era da prefeitura, então acho que a prefeitura devia pagar uma parte do curso e eles deviam cobrar o mínimo pra operação acontecer e tal. Mas era um curso muito barato, sei lá, se fosse hoje 100 prata, 150. Mas era muito pra ela. E ela pagou. Eu fiz 1 ano esse curso. Foi a primeira vez que eu lembro de sair, para além do Meia, que morava na Abolição, para pegar ônibus, para vir ao centro da cidade, para descer ali na Praça 11, atravessar ali o terreirão do samba, Sim. e ir para ali fazer o meu curso assim, e voltar de noite, e voltar depois da aula para casa. Todo mundo tinha carro, ia para a Zona Sul. Só eu e mais um cara andava até a Central do Brasil para pegar o ônibus, até eu pegava o ônibus, o 254, para ir para a Abolição. Então é muito claro, desde então, às vezes a galera fala, vamos... Sem problema, mestre. Aqui pode até atender e botar pra participar. Eu não me preocupei, sabe por quê? Não tem o menor problema. Porque Pode atender, mestre. Aqui não tem problema, não. eu não atendo telefone que eu não conheço, a... Não, eu também não. Eu só atendo o telefone que tá escrito ali. Quem quer falar comigo me conhece, mandou uma mensagem por WhatsApp, né? E aí... o WhatsApp fica ruim, porque não tem óculos, que não tem... Quem é, gente? Onde eu recebo a mensagem, quem é? Não, e eu deixei só no bolso e não me preocupei de ligar, porque eu troquei de telefone ontem, o outro nem tocava. Não, relaxa, O outro mestre. nem tocava, então não tava nem preocupado de ligar. Ó, não relaxa que aqui já tocou o telefone já atendeu, já saiu dele, não tem problema não. Legal, isso é bom. Aí a maioria das pessoas... Mas às vezes chega uma sexta-feira, a gente tá indo tomar chopp. Tomar chopp, meu irmão. Meu dinheiro era contado pra ir e voltar. E voltar certinho. Não tinha esse tomar chopp. É outra realidade, né? E aí um dia eu consegui, eu cometi um erro, uma falha de caráter. Eu tava com dinheiro pra pagar a escola. Na sexta-feira. E aí a galera saiu pra beber, eu não paguei a escola e gastei o dinheiro. Gastei o dinheiro da mensalidade ou não? Achando que segunda-feira eu ia ter, né? Bom, enfim. Foi a primeira vez, então, que eu lembro de ter ido à Zona Sul à noite. Eu já devia ter... Quantos anos? Isso que eu ia perguntar. Uns 21... E no Circo Voador era um sonho. No Circo Voador ainda lá na Zona Sul? Não, mas eu já estava recém-ido para lá.
recém-ido pra Lapa. Então, assim, era muito distante. Eu lembro quando eu cheguei, então, no Leblon, a galera sentou no Baixo Leblon, ali foi no Baixo Leblon, aí eu vi, assim, o Cazuza, os caras, aí eu falava assim, cara... Onde eu tô? E eu não comecei a fazer teatro achando que era... Eu só queria fazer teatro. E aí eu fui vendo uma certa carioquice, Zona Sul, discriminadora. A fala do professor, no primeiro dia de aula, o cara chamava, até falar o nome do santo, porque já morreu há muito tempo, mas é uma maneira de homenageá-lo também, porque ele era conhecido também por esse estilo. Uhum. O cara chega no primeiro dia de aula, no centro, devia ser para ele uma coisa... Sai do tablado para ir na Praça 11, já devia ser para ele uma coisa... Ele, no primeiro dia de aula, aí tinha uns pobrinhos lá, né? Aí o cara fala assim, meu nome é Carlos Wilson, sou zona suzérrimo e meu idioma é o ipanemês. Que é isso, assim? Nossa! Me senti um merda. Eu sou um suburbano. Eu sou um suburbano, não sei falar, fala policionei. Isso. Fala policionei, não fala a língua desse cara, o que eu tô fazendo Como é que eu aqui? vou fazer? Ou seja, o negócio desse é pra tu não fazer nunca mais, né? Caraca. Mas eu tinha amor em casa, eu sempre tive muito amor em casa. Então acho que essa é a única capital que eu sempre tive. Poxa, mas você Chegou, se hein? tornou... É a cobrinha? É. Deve ser. Ou... Deve ser sim. Estamos aqui na expectativa. Olha quem chega. Márcio, vou saudar o nosso mestre Tom Cobra que chegou aqui agora. Muito obrigado, mestre. Poxa, estava aqui de olho no celular para ver se o senhor chegava. Aqui, ó, deixa eu botar ali pra você melhor. Vai ouvir. Estamos... Mestre, estamos só finalizando a gravação aqui para a gente começar a atividade. Tudo bom. Obrigado, mestre. Eu vou falar com Chegou você bem, na mesa. tudo certinho? Ei, chegou bem, Vamos tudo tocar. certinho? Mestre, estávamos aqui com o Márcio de Bahia, ele contando pra gente aqui como ele conheceu a arte de interpretar. Então, Estamos pra mim, tentando, né? pra essa turma que eu conheci quando eu comecei a fazer teatro, esses brancos da Zona Sul, e eles falavam que era um sonho, pra mim nunca foi sonho. Pra mim, assim, foi o que sobrou. Eu sou ruim de tudo. Eu sou ruim de eletricidade, de eletrônica, de carpintaria, de marcenaria. Eu não sei dirigir carro. Se eu tivesse que ser Uber hoje, eu tava... Nem isso. Só sei Uma fazer solução. isso que eu sei fazer. Então, para quem tá morrendo afogado, jacaré é tronco. Então, a arte para mim foi esse tronco que veio passando assim, eu morrendo afogado, Gostei, não tá- sem saber o que ia fazer. Você se agarrou. Garrei o tronco, quando eu vi era um jacaré, vim atravessando de lá até aqui, fugindo da rebocada. Sei que teve uma hora que eu atravessei o rio e estava do outro lado, salvo. E eu falei, opa! E ali eu já poderia, então, tipo, atravessei a arrebentação. Que é aquele momento mais difícil que é você conseguir comer do que você faz, né? E aí, claro que eu tive que mudar muito alguns drives meus, assim, porque... Eu acho que a juventude, ela tem 3 elementos que são muito fortes nas conquistas, que é um pouco de raiva, um pouco de indignação e um pouco de fome, vontade de vencer. Sim. Normalmente, esses infelizes se juntam em forma de grupo de teatro, banda de rock. E, às vezes, todos esses componentes juntos geram estética, gera linguagem. E marcam. 5 anos uma galera dessa junta, tipo, 5 anos um monte de jovem junto no vídeo igual vira o Nó do Morro. Sim. Saca? 5 anos um monte de jovem junto em Brasília vira o Paralama do Sucesso. Então, assim, porque tem aqueles componentes. Isso gera linguagem, gera visibilidade, gera trabalho, gera reconhecimento e gera prêmio. Aí, normalmente, os grupos e as bandas, na época da gravadora, isso era muito claro. O cara tem 3 discos para fazer. No segundo, ele ainda tem repertório. Referente à raiva que ele já trazia. Mas o terceiro disco é um desafio. Porque o cara já tá rico. O cara já tá com iogurte na geladeira. Já não tem a mesma raiva. E o público dele quer comprar aquele material dos 2 primeiros Que ele vendeu lá na frente. E normalmente as bandas não resistiam ao terceiro disco.
pouco acontece com os grupos também de teatro, né, Dodi? Se no primeiros 5 anos você tem um espetáculo, normalmente é premiado, ganha um monte de prêmio, normalmente isso te leva para um segundo trabalho com muito vigor, que em geral também é premiado e reconhecido, e depois é uma luta desesperada para você continuar ou, sem saber se você mantém a linguagem, ou se você afirma a tua linguagem, ou se você rompe com tudo aquilo que você construir. Todos eles, todos que começaram na juventude, a gente viu fazer essa curva, foram acusados de ter se vendido. Desde o Marcelo D2, pegar o cara assim, pô, Marcelo D2 se vendeu, João Gordo se vendeu. Porque, na verdade, o cara faz 5 horas, o cara faz 40 anos, uma hora o cara faz 50 anos. Ele já não tem mais a mesma raiva, ele já não tem mais a mesma indignação. A geladeira dele já não está mais vazia. Então, eu acho que teve esse momento muito que eu tive que fazer uma escolha. Que era... Eu não queria mais ser um artista preto a morrer fudido no Brasil. Então eu falei que a revolução para mim é viver da minha arte. A revolução para mim é o viver do meu sonho. Se eu conseguir fazer isso, eu estou rompendo, quebrando um padrão histórico de preto morrer fudido e principalmente preto artista. Então chegou uma hora que eu pensei que eu deveria, aquele jargão, eu deveria ser a mudança que eu quero para o mundo, né? Então parei de diminuir um pouco a minha taxa de raiva, mágoa e ressentimento, direcionei a mim, a minha responsabilidade de cuidar, de dormir cedo, acordar cedo, beber água, levar um casaquinho. Não, porque tem uma parada assim que a gente... É verdade. Essa ideia de juventude, ela nasce nos anos 60. O meu pai não foi jovem. Porque antes dos anos 60 não havia jovem. Jovem nasce ali no maio de 1968. Uhum. Essa ideia de mudança de comportamento, crescimento de cabelo. Joga fora as roupas de tergal e terno para usar calça jeans. A mudança de comportamento... Para você ser jovem, eu não quero ser cínico, nem cretino. Como meus pais, não confio em ninguém com mais de 30 anos. Gerou uma geração indisciplinada. No sentido de que, meu irmão, o cara acorda às 11h30 da manhã todo dia. Se tua mãe se desse ao luxo de acordar às 11h30 da manhã todo dia, tu tinha morrido. Tu não tinha ido para a escola. Tu não tinha tomado café. Então, assim, E aí a gente cresceu uma geração que demorou a ficar adulta. Que meio ficou criançona, sem saber se cuidar, e alimentando uma raiva da juventude. Aí você... ditadura também, 60, década de 60. Mas eu acho que nos anos 80 se podia tudo. Mas os 80. Os anos 80 se podia tudo, porque eu sou criança, eu nasci nos anos 60, sou criança nos anos 70 e sou adolescente nos anos 60, nos anos 80. Uhum. Nos anos 80 pode tudo. Pode só pegar os programas de humor do que se podia falar, do que se podia zoar, do que se podia... Hoje não pode nada. Então, é possível que daqui a pouco eu possa tudo de novo. Mas eu acho que a gente está nesse pêndulo que é revolução e reforma, cruzada e renascimento, né? A gente está na fase da cruzada, né? Márcio, deixa eu te fazer uma pergunta no sentido de que você faz um relato muito duro, né, dessa realidade. Dessa realidade, obviamente, você está inserido enquanto, né, cidadão preto, suburbano, que está querendo e que está descobrindo no campo das artes uma possibilidade de dialogar para o mundo. Mas, nesse processo, surge alguém que quebra também um novo estigma, né, para tentar fazer daquilo a possibilidade de reflexão artística. Eu estou falando especificamente quando você traz para você a ideia de ressignificar, de interpretar essa palhaçaria clássica, mas de ter uma possibilidade de adaptação disso à tua experiência, à tua expertise. Como é que isso surge ali nesse momento? Cara, é um caminho interessante, porque assim, eu costumo dizer assim, eu não passo de um artista de rua. Eu começo na rua. E começar na rua é o seguinte, é como você chegar no YouTube e não conhecer ninguém, botar um vídeo, botar o teu vídeo no canal e não ter um seguidor pra te seguir. E na rua é isso. Quem é que vai parar pra te ver? Mal comparando é o YouTube da tua época. Se eu tivesse 20 anos hoje, eu seria youtuber. Sem dúvida. Porque era ir pra rua sem nada. Porque a rua é o lugar que você tem uma chance de alguém te ouvir, parar, te ouvir. Quem é que para pra ver merda? Quem é que para? Então, uma hora você tem que ficar bom. Antes de tu ficar bom, tu é rejeitado. Tu é ignorado. Tu é xingado. Tu é zoado.
teu ego está sendo moldado. Uma hora, sem tu perceber, tu tá parando as pessoas na rua. Uma hora, sem tu perceber, tu para sem nenhum esforço. Uma hora, sem tu perceber, tu só para na rua e faz assim, ó. E todo mundo para. E aquilo ali já é o teu aprendizado de que você aprendeu a engolir, não perder a ansiedade. Primeiro tu aprende a parar as pessoas. Primeiro tu aprende a formar uma roda. Isso pode demorar uns 10 anos. Sacou? Eu não digo 10, mas parar uma roda. Para apresentar um número. E através desse número gerar impacto, riso. E no final ainda rodar um bom chapéu. Isso demora uns 10 anos. É um investimento, né? Demora uns 10 anos. Aí depois, você, em cima desse ofício, que basicamente é um ofício de manipulador, de comunicação, você começa a botar a tua visão de mundo, a tua ética, tua poética, tua estética, tua filosofia, tua arte. Tu começa a produzir arte sob o ofício. Uhum. Eu levei 10 anos aprendendo o ofício. Depois eu pude, por 10 anos, experimentar todas essas coisas. Já dão 20. Daí, hoje vou fazer, daqui a 2 anos, fazer 40 anos de carreira. Caramba. Daí talvez você consiga comover. Se tu consegue comover, tu ganha uma assinatura. E aí você não é mais... O que passa a valer é a tua assinatura. Eu quero contratar o Márcio Libar. Eu quero contratar... eu quero contratar o Tom. Eu quero contratar aquela linguagem. Eu quero contratar aquela assinatura. Eu quero aquele cara. Então, 20 anos para tu chegar nesse lugar. Cheguei. Dominei a técnica. Recebi minhas honrarias, meus prêmios. Em 2006 eu ganhei o prêmio especial do Circo de Soleil em Mônaco. Ganhei prêmios nacionais, ganhei prêmio no cinema. Te surpreendeu de alguma forma essa... Cara, quando eu saí daqui eu sabia que eu ia ganhar. Sério, porque porra, eu já conhecia muita palhaçaria do mundo, entendeu? Eu sempre viajei muito, então... Eu trabalhei com o Nanni Colombaione, que foi um mestre italiano, e eu herdei muito do conhecimento dele. Tipo assim, eu não sabia quem eram os outros, mas eu sabia quem eu era. Então, assim, do que eu ia apresentar, eu sabia que eu ia apresentar era bom. Eu sabia que o que eu ia apresentar era bom. Os caras tinham que ser melhor. E é isso é uma das coisas que o suburbano leva consigo, a marra. Eu sabia que eu ia ganhar. Romário, sai daqui pra ganhar. Eu saí daqui pra ganhar. Eu acho bonito você nas suas oficinas, né? Grandes nomes fizeram as suas oficinas. Mas esse que você fala dessa filosofia da aceitação do ser humano, né? Exatamente. Fala um pouco, eu achei lindo. Não, e aí aonde que eu saco? E acho que isso aí que é o salto. Ok, já estava ali, já estava conquistado. Tal. Eu não sou um artista criativo. Você se sentiu realizado a partir desse momento? Todos nós, eu acho que em algum momento da nossa vida, na primeira metade da nossa vida, nós temos um compromisso de ver que a gente tem algum sentido nessa porra dessa vida, Sim. né? Evidente. Se você conseguiu atravessar a primeira parte da vida e você viu que você tem sentido, a segunda fica um pouco mais suportável. A segunda fica só... porque se na primeira você não deu conta disso, a segunda você vai passar mal tendo que amargar suas frustrações de não ter sido. Então, essa conquista eu tive. Então, agora... Não fiquei amargo. Eu não tinha motivo para dizer que é porque eu era preto, é porque eu era pobre, não deixaram, porque ninguém me conhece. Não, fiz o meu e cheguei onde tinha que chegar, mas a vida é longa. O jogo não está ganho. O jogo não está ganho. Dá para ser jogado. Vamos embora. Qual é a próxima fase da vida? E eu sempre gostei muito do estudo, né? Eu sempre gostei muito, talvez por ser filho de professora. Desculpa, sua mãe era professora? Minha mãe era professora de magistério. Sim. Qual era o nome dela? Perdão. Nilce. Dona Nilce. Dona Nilce deu aula na Escola Rostan, em Cavalcante. No pé do Morro do Juramento, pelo lado de Cavalcante. Minha mãe sempre deu aula em favela. Porque tinha um adicional de
Tem até hoje. Até hoje. Tem até hoje. Periculosidade. Tradicional de salubridade. Minha mãe sempre preferia dar aula e levar viagem. Consciência social, não, tinha um cascalho a mais. Eu ia pensar que eu ia perguntar Na isso, verdade. consciência social, não. Não, era cascalhinho a mais pra sustentar os neguinhos lá em casa. Aí foi a grande transformação que você estava Aí falando que eu da falei, aceitação. aí o que eu saquei? Mas isso numa A arte reflexão do mesmo. palhaço, não, a arte do... professor, eu gosto de filosofia. Assim, pra mim, a filosofia... Então, o que é a arte do palhaço? Quem é o palhaço? O palhaço é o perdedor. A origem do nome em latim, ele faz referência às roupas acolchoadas de palha de colchão. O circo era um espetáculo equestre. E o picadeiro era do tamanho daquela pista que treina cavalo, onde o cavalo pode correr e imprimir uma velocidade que a força centrífuga permite que o acróbata se equilibre sobre o cavalo. Caramba. O palhaço era dessa informação. o palhaço era o acróbata que caía do cavalo. Por isso que ele usava roupas acolchoadas. Para provocar o efeito cômico durante o show, de alta performance. O clown vem do Claude, que é do camponês ingênuo, do inglês. Que é aquele cara que mora no interior, que nunca foi na cidade, nunca viu um semáforo, uma escada rolante, um elevador. Quando ele chega na cidade, ele se perde, ele sobe por onde tem que descer, né? E o Chaplin traz essa figura do vagabundo, né? Do vagabundo urbano, que faz a referência desse cara que quebra no Crash de 29. Ou seja o cara que cai do cavalo, seja o cara o camponês ingênuo ou o vagabundo urbano, o palhaço é tudo, menos a alegria da criançada. O que ele é o perdedor. Ele representa esse estado do ser humano que é de quando a gente perde. A gente perde. A dor toda que a gente tem enquanto humanidade é porque se tudo der certo, a gente vai perder os pais. Se a vida dando certo. Se der errado, é que tu vai morrer antes. Então, se a vida dando certo. Se der certo a tua vida, vai enterrar teus avós, vai enterrar teus pais, vai ver o colágeno acabar, vai ver o cabelo cair. É verdade. Entendeu? A alternativa disso é morrer antes. É uma opção. Pra mim, não. Mas pra você é. Pra mim, não é. Então, assim, todos nós, em algum momento, já nos sentimos aniquilados, acreditando que não teríamos condições de voltar à tona. Seja por alguma doença física, seja por alguma doença mental, emocional, por alguma quebra financeira. Que a gente... E olha a gente aqui. Ou seja, pela própria percepção da realidade, que E é olha a dura e gente desigual, aqui. né? Por que a gente não está lá onde a gente estava? Onde achou que a gente nunca ia sair? Então tem essa força. E o palhaço representa exatamente essa parada. E aí, as pessoas confundiam, que achavam que era a ideia assim, o palhaço então é um perdedor. Não. É o que aceita que vai perder. Né? Outro dia eu estava até rindo que assim, 35% dos homens terão incontinência urinária depois de 65 anos. Comecei a fazer as contas, né, velho? Porra, tô com 57. Se a continência urinária, eu vou ter que vir para um podcast desse aqui de fralda, para não poder interromper. Se eu venho de fralda, vocês falam com essas papinhas na bunda. Eu levanto aqui, saio ali, todo mundo vê que eu tenho uma papinha na bunda aqui. Já pega mal, eu vaidoso, ainda sou vaidoso. Então, já comecei a ver umas fraldinhas boxe. Tem umas fraldinhas boxe, velho. Tem, é bonitinha. Né? Boxe, assim, fraldinha, parece qualquer boxe. Precisando. De que a gente tá rindo? De que a gente tá rindo? Você é o típico artista suburbano carioca. Né? A gente tá rindo. Nossos avós já passaram por isso. Eles próprios se zoam. A nossa própria existência. Esse riso que é o riso do palhaço. Ele não é o riso da chacota. Ah, vai estar usando fralda. Não, eu tô rindo porque vai acontecer comigo também. Entendeu? Então, esse riso é o riso da aceitação. Mas já aconteceu comigo já. E aí se acha que a aceitação é coisa pra fofo. Entendeu? E eu falei, não, aceitação não é coisa pra fofo. Pô, já tive a oportunidade de treinar muita gente, eu treinei. E por conta disso, eu fui criando uma metodologia própria. Eu já era diretor, já trabalhava com vários atores. Preparação de elenco. Preparação de elenco, eu falei, cara, vou começar a aportar essa mesmíssima técnica para quem nunca pensou em ser ator nem palhaço, só para o cara passar. Só para o cara ver que berimbau não é gaita. Que significa essa... Eu digo, altar de sacrifício do ego. E isso começou a gerar um impacto e as pessoas começaram a falar, o trabalho do Márcio mudou a minha vida, o trabalho do Márcio mudou a minha vida. Pô, no mundo esportivo você tem uma entrada significativa. No mundo esportivo eu já trabalhei com grande, eu trabalhei com o time do Flamengo. Isso que eu ia falar, pô, eu sou flamenguista roxo aqui. Trabalhei com o Carlos Burri, trabalhei com o Lucas Chumbo, com o Pedro Scooby, Letícia Buffoni, a Henrique Avancini do mountain bike.
Só do esporte, né? Do mundo artístico, do mundo de atores. Estão tudo. pedindo no Flamengo, meu filho, o sonho dele é conhecer o Pedro. Por favor. Trabalhei no mundo corporativo, esses presidentes de empresa toda, Ambev, todos eles. Eu atendo. Você inventou uma metodologia, então, Eu criei uma em cima metodologia. dessa Exatamente. aceitação. Eu criei minha metodologia que hoje eu chamo comercialmente, assim, né, para fora do mundo da palhaçaria, que é a pedagogia da vulnerabilidade, né? Que até eu estou escrevendo esse livro que é o Palhaço e a Pedagogia da Vulnerabilidade. Que é contando um pouco essa história, Mestre, você? Por favor. Contando um pouco essa história de como esses elementos podem impactar profissionais de alta performance e altas lideranças diante do confronto com essa finitude, diante do confronto, fazendo um acordo de paz com a vulnerabilidade e tal. E aí o trabalho começou a ganhar repercussão, cara, e eu criei, então, duas coisas muito importantes nos últimos anos, nessa última década, que eu criei essa metodologia que eu chamo de pedagogia da vulnerabilidade e meio que um gênero que eu chamo de workshop. É um choque mesmo. Workshop é ótimo. Eu acho que a pessoa, quando aceita... Workshop show. Que aí ela não tem medo de ser derrotada, né? Não. É isso, você aceita. O resultado é um detalhe. Você tem que saber que você fez o melhor que você podia. Eu mudei minha vida quando eu aceitei que eu sou lesada. Eu sou Não, lesada. Foi uma liberdade? É uma liberdade que eu comecei a rir de mim. Antes eu ficava, ai meu Deus, por que eu fiz isso? É tipo assim. Eu acho que... Perdão. Eu me aceitei. Tipo assim, Elaine, a primavera chegou aqui, Vera. É maravilhoso. Ai, que prima é essa, Vera? Trilha. Trilha suspensa. Mas não tem trilha? Elaine, trilha suspensa. Você não tá vendo? Eu tirei carteira, tirei tudo, mas eu não posso dirigir. Eu fui ensinar a dirigir. Uma arma na minha mão, sou muito lesado. Se não Elaine, fechou, é muita coisa. Tem que pensar em muita coisa. Então, eu me aceitei ser lesada. Virou divã aqui. É um livramento. Mas era um livramento. Não, é um livramento. E é um pouco isso. É uma terapia mesmo, as e ela fica oficinas aqui, dele. Porque pensa bem, direcionando quem lida no com alta mesa. performance, com excelência, com esses caras, por exemplo, eu treinei o Anderson Silva, eu treinei o Carlos Caramba, Burro. sério, o Anderson Silva? Porra, o Anderson é meu camarada, assim. Ele começou a ganhar. Não, ele já tinha passado todas as fases dele, pelo contrário. Ele aceitou, exatamente, ele aceitou a perda e aí voltou à cena como um lutador old, como um old school. Então ele marca lutas hoje ainda com lutadores da idade dele. Mas eu conheci ele na pior fase. E o trabalho dele foi em cima Imagina disso. só, você Ele me agradece. alta performance. Pô, ele é meu não tá- camarada, assim, ele me é grato até hoje, assim, de falar, pô, cara, obrigado por ter me ensinado a aceitar isso. Porque um alta performance, o senso de valor dele, de alto valor dele, está associado ao resultado. Sim. Se ele não dá resultado, ele não acha que é uma fase esportiva, não. Ele acha que ele é um merda. Caramba. Todo mundo. Se você se acha que você... Sabe, não deu certo a tua vida, tu começa a falar, pô, eu já sou uma mãe de merda. Se um cara perde o emprego, por mais que não tenha sido culpa dele, ele se sente um ser humano de merda. Primeiro ele sente um marido de merda quando não sabe como ele contar pra esposa dele que ele perdeu o emprego, porque ele agora é menos homem. Na visão dele, o autoconceito dele como homem já diminuiu. Porque ele agora tem que avisar a mãe dele, a mulher dele, e ele vai ter que aguentar isso. Até ele conseguir um novo emprego, possivelmente numa posição pior do que ele estava. Ele vira pior pai. A percepção dele sobre ele vira pior pai. Porque ele pode prover menos o filho e proteger menos o filho. Numa outra porradinha que ele tome, ele se acha um ser humano de merda. E é basicamente isso a engrenagem responsável por crise de ansiedade, pânico, burnout, alcoolismo, adicção. Basicamente é todo esse processo de você não conseguir ter sido aquilo validado a tua identidade. Você se sente derrotado, né? Quando eu trabalho com essa ideia do palhaço, é a partir do princípio que eu já sou... O que me salvou foi essa ideia. O que me salvou, o que me fez ser quem eu sou profissionalmente, um profissional... Vou contratar ele agora pra gente. Impressionante o trabalho do Márcio. Você tá com dinheiro pra pagar a consultoria do Márcio aí? Não consegui, peraí que eu não consigo por favor. Nós queremos A Spaten. É da Ambev, pô. Ambev, pô, eu trabalho pra vocês aí, Ambev. Cara, mas é impressionante, porque assim, impressionante. vou fazer um mergulho raso na psicanálise, porque também não tem uma capacidade de aprofundá-lo, mas assim, você leu Freud falando do mal-estar de si
civilização, ele já demonstra ali que o homem está fadado à frustração, que a vida, e que essa frustração pode te levar, inclusive, a querer cercear a tua própria vida, porque você, né, não sabe como Até operar. sabotar teu sucesso. Sim. Até o medo da frustração faz com que você não tente uma entrevista naquele emprego do teu sonho, porque se tu não passar, tu não vai aguentar. A sabotagem era pelo medo do sucesso ou pelo medo do fracasso? Eu tinha medo de português, por isso eu fui pra matemática. Cara, vou te dizer, tinha um professor no Pedro II que era horrível pra mim, entendeu? Ele já chega na sala de aula assim, eu vou fazer uma pergunta, pra você. Ai, Jesus do céu, não pode ser eu, não pode ser eu. Mas aí também tinha uma pedagogia da opressão já por outro lado. Assim, Né? eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu não quero nunca mais ver isso na minha vida. Eu vou pra aula de matemática, não tem português, não tem português. Aí, ó, trauma. Eu vou pra onde? E por quê? Onde que tá isso? Porque toda vez que ela tirava uma nota boa em matemática, ela tinha uma percepção muito boa sobre ela. Enchia ela de orgulho, ela ia fazer questão de mostrar para os pais. E ao mostrar para os pais, ela receberia um olhar de amor, de congratulação, que justificaria toda a existência daquela pessoinha. Porra, o português era a possibilidade dela mostrar uma nota ruim em casa e não receber. Ia receber outro olhar. Um olhar de decepção. E como estava além das forças dela, entender tão bem português, que ela entrava em pânico. Ela não entrava em pânico porque ela não sabia português. Ela entrava em pânico porque iam perceber, quando ela chegasse em casa, ela ia ter dúvida se ela era amada. Rapaz, o negócio é complexo. Ela só é amada se ela estiver com boa nota. Essa é a percepção dela, não é verdade. Sim. Mas ela criou uma crença. A gente vai criando crença, não era verdade. Os pais também não sabem quando olham pra você e falam, pô, tirou essa nota. Ele também não sabe que tá... E nem sabe quanto mal tá te fazendo de falar, você é um gênio. Eles também não sabem que mal estão te fazendo quando estão dizendo isso pra você. Mas a gente prefere ouvir que a gente é um gênio do que a gente é um bosta. Então, pelo menos alguma coisa dava, né? A performance, quem performa bem, e você encontra muito isso no mundo do esporte, no mundo da arte e no mundo corporativo, que normalmente uma excelência em performance, ele é ruim em todo o resto. Ele é muito bom naquilo, porque ele provavelmente carregava um senso de defectividade e vergonha por ser inadequado em tudo, mas naquilo ali um dia viram e falaram, cara, tu é bom demais nisso. Ele esquece a vida toda em volta dele, pega todas as fichinhas que ele tem, bota na casinha da performance, 13 preto, roda a roleta, dá 13 preto, ele dobra a aposta e ganha de novo. Esse cara nunca mais sai daí. Ele vai virar surfista de onda gigante, ele vai virar campeão olímpico, ele vai virar prêmio Oscar, ele vai virar o maior CEO do mundo. Agora, parece talento, mas é distúrbio mental. Se transforma mesmo. É um certo grau de insanidade. E eu acho que a grande outra mudança na minha vida, que não seria nesse momento todo, é quando eu encontro a Juliana. Sim. A minha filha. Sim. Porque eu tive Juliana com 20 anos, só que eu fui afastado dela. Por questões de racismo. Caramba, não sabia. Então a mãe dela era uma branca de Copacabana, eu engravidei a branca de Copacabana. Quando eu resolvo assumir o suburbano preto, engravida a menina de Copacabana. Aí, chega lá, quando eu chego lá o dia querendo assumir, chega o avô dela, um italiano de 2 metros de altura, olha pra minha cara e fala assim, engraçado, tava ele, brancão, e um negão salva-vida do lado, 2 gigantes. Aí você não... E eu pequenininho, 20 anos, magrinho. Na época eu era magro. E aí o cara fala, tu quer assumir? Não quero sumir. Tu não vai sumir não, tu vai sumir. Nossa. Sumir por 20 Sério? anos. Sumir por 20 anos. Um menino de 20 anos, que engravidou uma menina. Receber um aval de poder sumir não é uma má notícia de todo. De todo não é. De todo não é. Porque se eu tivesse criado a minha filha de você verdade... ia enfrentar uma barra. Você tinha maturidade para isso? Não tinha maturidade, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu não teria sido quem eu sou. Enfrentar o Por isso que eu racismo. digo, Deus escreve certo por linhas tortas, entendeu? Porque assim, de repente eu ia ser aquele cara que ia ter que trabalhar no comércio para poder pagar a pessoa minha filha, que se eu não pagasse a minha filha, eu ia ser preso. Então, quando é que eu ia estar indo pegando um ônibus de tarde para ir para Praça 11 para fazer curso de teatro? Jamais. Jamais. Então, assim, e nem tô conseguindo ter dado a educação que ela teve, porque ela foi adotada dentro de casa. Ela foi adotada pela própria madrinha, que era professora do São Bento. Aí a professora de novo. Uma grande educadora. Uma grande educadora e tal. Então, Juliana teve uma grande educação, mas foi alijada do convívio comigo e do convívio com a própria mãe, porque a mãe tinha 17 anos. Então, ela também não assumiu. Caramba.
Enfim. E Juliana, você faz o que hoje? Fiquei curioso. Hoje trabalho com publicidade, mas fiz toda a transição de comunicação do trabalho dele quando migrou de ser só para uma área de arte cênica, arte de artista cênico, e comecei a colocar ele na rede, no sentido de comecei a pesquisar quem eram as pessoas que se repetiam nos comentários, se o assunto era de futebol, política, arte. Nossa. Fui mapeando cada um. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Cheguei. Fica aqui, peraí, fica aqui. Não, fica aqui. Você vai ficar onde? Cerveja aqui, vamos fazer. Quem é? Juliana. Peraí, Juliana. Não. Eita. Senta aí, Ju, por favor. Eu sou mais mal educado, que eu fui o único que não levantei. Mas vem pra cá, traz essa cadeira aí. Valesca, pode trazer cadeira. Pode trazer a cadeira que eu deixo, só hoje. Tô aqui que eu tô cansada. Ah, é? Ué, Tu já quer ficar... Salve, eu já vou pra lá. Já quer ficar tietando o mestre aí, né? Então, Mestre deixa- do cobra lá. Então deixa eu introduzir melhor a Juliana pra levantar a bola pra ela, pra essa resposta. Quando eu encontro o Juliano, eu tenho 40 anos. E, então, 40, Juliana já 39 tá pra com... 40. 39 pra 40. E ela com 19 19 pra pra 20. Aí, vou dar minha obrigação, hein, Cobrinha? Vou dar minha obrigação de santo lá na Wanda. E pela primeira vez eu tava no Roncor pensando nela. Pela primeira vez eu tive um choro que eu nunca tinha tido. Caramba. Nunca tinha tido assim pensando. Tipo, destampou. Chorei com a cabeça no chão do Roncor. Terminei de chorar. Chamei minha mãe e falei: mãe, a gente precisa encontrar minha filha. Minha mãe falou assim: vamos trabalhar para isso. Não é sorte, é tudo macumba. Sim. Nunca foi sorte, Gabé. sempre foi macumba. Nunca foi sorte, sempre foi macumba. Gabé. Gabé é demais, cara. Então, nesse período, eu tava no primeiro período da faculdade, não sabia o que eu queria, né? Eu tava... Cresci, assim, acho que quando a gente busca, cresce com uma necessidade de pertencimento muito grande, é muito difícil no terceiro ano você saber exatamente o que você quer, fora todos os outros contextos. E pra mim a única coisa era eu queria ser amada, eu queria ser respeitada. Eu não tinha... por mais que eu estudasse numa escola de ensino médio focada com ênfase em vestibular, eu não tinha nenhuma noção o que eu queria fazer, o que eu era boa. Eu confesso que eu me senti burra todo o tempo que eu estudei na escola. Eu nunca estudei numa escola onde eu tenha sido muito acolhida. Mentira. Na Algamitá, que era uma escola construtivista, onde a gente sentava coletivo, onde o material estava todo na escola, né? Então, fora isso, depois que eu vou para a ECO e para o QI, são entidades, a ECO no Grajaú, o QI na Professor Gabiso, foram escolas que contribuíram muito para minha baixa autoestima e que eu me achasse totalmente não apta para fazer o que todo mundo estava fazendo, que era direito, engenharia, odontologia ou medicina. Então, assim, eu me lembro que... Você tinha perdida, assim? Não, eu sempre fui atleta. A escola, nenhuma prova, eu achava que eu estava medindo o que eu sabia, o que eu conhecia, o que eu tinha prazer. Eu não me identificava com nada ali, a não ser também, no máximo, história, português e tal, mas os papos, as aulas, eu achava aquilo tudo um saco. Eu achava legal... a escola era divertida no recreio, a escola era divertida na hora extra, a escola era divertida quando um professor juntava com de geografia, juntava com de biologia e inventava uma excursão fora daquele lugar. Sim. E aí era prazeroso ir para Arraial do Cabo aprender biologia, sabe? Quando tinha experiência. Fora isso, aquilo era um lugar solitário, de comparação, onde você faz uma prova, que é o Enem, e se você mandar mal, parece que você vai ser um errado o resto da sua vida inteira. E o Enem, que a média é 6, né? Vamos combinar que... Sei lá quanto cavalinho é hoje. brasileiro pela média 6, né, meu irmão? Então, isso tudo me assustava muito, né? Você Então, tinha uma veia artística, assim? não, eu sempre fui atleta minha vida inteira. Okay. Eu nadei no Grajaú Caltrim Clube, fui pré-convocada para as Olimpíadas. Caramba. E a minha vida de performance foi no esporte, um esporte solitário, que é a natação.
E então eu acordava às 5 horas da manhã, eu ia treinar às 6 horas, eu ia pro inglês, eu ia pra escola, eu voltava, eu malhava, eu treinava de novo. Mas a escola não reconhecia isso como uma potência. É o que você falou, né? Eu era boa fora da escola, eu era boa no clube. Eu era boa porque eu dava resultado pro meu estado. Fui 4 vezes campeã estadual do Rio de Janeiro. Que categoria? Petis, Tô te perguntando mirim. porque eu fui atleta de Eu natação fui da Gama Filho, crescendo. olha só, nem existe mais. Acabou de ser implodido aqui. Que pena, né? Uma dor. Mas então era um ambiente que não era legal. Então, assim, quando o meu pai aparece, né? E eu... você, desculpa, Não, você tranquilo. tinha curiosidade de conhecer Você seu sabia pai? quem era? Rolava uma alienação, assim. Não de- rolava Interessante. A minha Dinda sempre, como uma boa pedagoga, psicopedagoga, ela sempre me fez chamar minha mãe de mãe, sempre falou que não sabia quem era o meu pai. Mas de fato ela não sabia? Não sabia. E você tinha essa curiosidade de saber? Não, ou eu cresci muito bem, Bem protegida, acolhida, amor, porque né? eu ficava numa estrutura familiar que tinha Dindo, os meus primos, que eram meus irmãos. Mas, claro, todo dia dos pais eu sofria muito, ainda mais que na escola você tem que fazer um presentinho pro seu pai. Uma gravatinha, uma meia. Uma meia. Uma lenço e uma meia. Você tem que fazer um presentinho pra sua mãe. Você não vai... Ainda bem que isso tá mudando agora pra Esse família, né? patriarcalismo. Fazer uma coisa pra família, né? Que a criança pode ter 2 mães, que bom, 2 pais, enfim. E aí era nessas datas eu sofria muito, assim, porque não tinha essa representatividade, via todas as crianças super felizes em se apresentar, em fazer coisinhas e tudo mais, e aí me dava um baque muito grande. Mas fora isso, quando eu fiz 16 anos, eu fiz um exame de DNA com o meu suposto pai, né, com um namorado que a minha mãe dizia que era o meu pai, deu negativo. E depois eu falei, por que eu vou ficar futucando essa história? Imagina, talvez minha mãe realmente não tenha a mínima ideia de qual dos namorados da época eu poderia ser filha, e tudo bem também, vou ficar cutucando. Não, mãe, vamos agora buscar na ref dos final dos anos 80 quem dos seus namorados pode ser o meu pai, sabe? E Não você ia fazer legal pra mim, nem pra minha relação com ela, né? Agora- Você bateu na porta dela? Como foi? É óbvio que a gente vai ter que chegar nesse ponto. Calma. Né, eu acho que a gente não pode não entender como essa interseção, como os orixás agiram para cruzar esses fenomenal. caminhos. Mas eu só queria fazer uma colocação rápida no que você falou, né? Olha, como educador, olha como é que é importante fazer uma reflexão sobre o papel da educação, educar para quem, para quê, né? Eu sempre bato essa tecla. Etimologicamente mesmo falando, educação vem do educare, né? Vem da perspectiva. Na minha sala de aula eu falo muito isso, que eles acham assim, que saber matemática é a pessoa mais inteligente. Eu falei assim, gente, vocês têm múltiplas inteligências, você não precisa ficar atrelado à matemática. Tem gente que é muito boa em matemática, parabéns. Tem gente que é muito boa em inteligência emocional. Sim. E assim, você pode ser um gênio na sua área. Se você não descobrir, você pode descobrir. Mas eu- Não é ser, não é Mas tem ser. família de médico, seu filho quer ser psicólogo, o filho tá escorraçado com ela da vida. Mas eu vou fazer uma crítica que é interna à educação. Não é só a pessoa pode fazer o que quiser. A gente tem um modelo educacional ultrapassado. A gente tem um modelo educacional, né, iluminista do século XVII. Com A gente ainda certeza. chama Mesma coisa. os educandos de aluno. Há prefixo negação, lúmino, sem luz própria. É aquele que deve ser guiado por alguém que é o único que não está uniformizado. Ou seja, nós não temos nem autonomia do sujeito na sala de aula para que ele guie alguém para um suposto conhecimento cartesiano da Vênus de gaveta, onde aqui está a história, aqui está a geografia. Educar para o mercado, Né? educar para a indústria. Então, de Não, fato, a e gente ainda precisa refletir sobre ainda isso. educa a sala de aula com sinal, como se a gente estivesse em plena revolução industrial. Não. Tipo, agora tá na hora do lanche, Silêncio. agora tá na hora do não sei o Sim, quê. a Cara, gente- esse mundo não existe mais, sacou? E é uma muito educação louco. enclausurada, sem uma janela para você olhar o mundo fora. É muito louco Fica nas ver fábricas. ver que muitas escolas ainda funcionam assim. E isso eu tenho 37 anos hoje, vejo pessoas jovens com essa mesma dor e não vejo nenhuma aprimoração nesse sentido. E aí você quer uma escola diferente, essa escola é inacessível, ela vai custar 15 mil. E- Não vai custar para ninguém do subúrbio lá fazer essa escola, sabe? E vou puxar um gancho que eu acho que tem tudo a ver com a pauta de hoje, que é a cultura. Em que momento essa possibilidade da cultura, né, no sentido mais amplo que a palavra tenha mesmo, assim, do cólera mesmo, da germinação de possibilidades estéticas, em que momento se oferta para esse aluno música,
iniciação nas artes plásticas, Comunicação. visuais, comunicação. Você não tem. Então, assim, de fato, a gente precisa fazer essa reflexão, mas a gente tem que chegar, até porque a gente tem hora e eu não posso tomar teu dia inteiro, mas a gente tem que chegar nesse encontro, porque senão não dá. Pra mim, eu tô aqui já angustiado. Como é que isso acontece? Acho que o encontro ele se dá. Não, mas tá tendo uma procura sem necessariamente nesse ninguém momento ela não sabe nada. Aham. E eu já tenho uma vontade de saber quem é. E você também, ao longo desses 20 anos, não tinha Era mais fácil, era mais saber... rápido pra mim, era mais aceitável pra mim, né? Imagina, você perguntar, você tem filho? Era mais fácil de dizer não. Eu tenho que contar uma história. Entendi. Uma história que não necessariamente me trazia boas emoções. Então, Claro. sempre foi muito mais fácil pra mim dizer que não. Só que tem uma hora que eu não consigo mais dizer que não. E aí eu começo a falar dela. Você Quando sentiu entre o momento necessidade. que eu tô na casa de santo, eu recebo isso. Pra encontrá-la, demorou um mês. Bom, foi relativamente... A mãe de santo é boa. A mãe de santo. Olha, eu indico, hein? É dia 23... Dá um contato aí. Dia 23 de maio é aniversário dela. Dia 23 de maio? Era de Eu queria maio? encontrar ela antes do aniversário dela. Ah, teu aniversário de maio? É, meu eu aniversário. sabia que era. Taurina ou geminiana? Sou segundo dia de gêmeos, sou gêmeos. Ah, é porque eu sou 17, sou touro, tô perguntando, não tendo porcaria nenhuma, mas eu, só pra... E ela nasceu, e eu encontrei ela no dia 29. Caraca. Ou seja, ela nasceu pra mim no dia 29 de maio de... 2005. 2005. Olha. Gente, esse ano completou... Você ficou 19 anos afastado. Esse ano, ano que vem a gente zera. Ano que vem faz 19 anos. Caramba, muito bom. Mas o que foi mais legal? Não tem, né? É como? Olha ali. Não, a gente até fez porque a Dina que queria muito... A gente fez, porque eu tinha feito um que tinha não. Como Isso ela não fez dá um boa que tomou sorte. não, mas como ela fez um que tomou negativo, aí a Dinda falou. Vai tirar onda. Faz pra... Vai ser guardado. Só depois. pra Pra botar lá, guardar a 99,99999% de ser o pai. Mas acho que o melhor de tudo dessa história, até pra dar uma conclusão legal, porque o podcast tem essa coisa, né, cara? Se deixar, a gente pode ficar aqui tranquilamente muitas horas e acaba se estendendo nas respostas sem necessidade, né? Mas pensando assim, tem alguns aprendizados nessa história aqui, né? Um é a masculinidade e a paternidade. Sim. Enquanto eu não me conectei com a minha paternidade, eu não me aprimorei como homem. Caramba, que bacana. Bacana você externar isso, né? Porque... Eu não... porque assim, no primeiro momento, quando eu encontrei ela, eu achava que eu queria conquistá-la de qualquer jeito. Eu queria suprir a minha ausência. E não de estava qualquer dada jeito. a paternidade, tinha que ser feito, não, um processo de vínculo. E né? aí, Comimos. eu ia ser amigo. Minha filha morava sozinha, tinha uma vida de solteiro, entendeu? Então, assim, a minha filha, papapá. Mas ela queria um pai. Eu não sabia ser pai. Então, o aprendizado, esse encontro, ele é todo dia. Porque a gente só tem uma coisa em comum. A gente sonha parecido. A gente quer ser independente, livre, sendo quem a gente é e com a competência de viver do nosso sonho. Caraca. Ela com 37, eu com 57, esse mesmo sonho nos aproxima. Então ela foi preparada para fazer concurso público, ter emprego. Quando ela encontra comigo, eu era um ator, palhaço, de quase 40 anos, razoavelmente bem sucedido para minha realidade. Só que eu não sei se eu iria muito além. Quando Juliana me conhece um pai, eu podia ser o quê? Eu podia ser qualquer coisa. O pai dela podia ser qualquer coisa, mas ele era palhaço. Ele era palhaço e ele tinha descoberto uma metodologia que mudava a vida de um monte de gente importante. E ela me via sem sair de casa para trabalhar. E eu sustentava aquela merda inteira. Ela falou, será que esse cara trafica? Porque eu não saía de casa e ganhava dinheiro. Eu nunca fui bobo de ganhar dinheiro. Olha o talento aí. Isso é uma vantagem de suburbano. Sempre deu jeito de fazer o meu carreto. Aí há um momento que... Há duas conversas que eu lembro bem. Que quando ela começa a conhecer meus amigos... E fica impressionado com a inteligência dos meus amigos.
e fala assim... E eu falava, pô, esse cara é foda, esse cara é isso, esse cara é aquilo. Eu falei assim, pai, a minha geração... A tua geração é a última geração do conhecimento. A minha geração já é a geração da informação. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a minha geração ter conhecimento do conhecimento, ter acesso ao conhecimento da tua geração. E vou começar com você. Caramba. E aí sacada transgeracional aí. Não chegou a ser uma sacada totalmente dela, porque ela gastava muito tempo na rede social. E aí um dia eu falei pra ela, pô, tu passa muito tempo na rede social, tu podia ganhar um dinheiro com isso, né? Ela falou, como? Eu falei, pô, cuidando de mim. Cuidando do meu trabalho. Com o conhecimento que você tem. Aí eu dei um livro pra ela chamado... Como é que era o nome do livro? Vai Fundo, do Vaynerchuk. Eu só li o rodapé, que era assim, um cara que pega o mercadinho do pai dele e num setor, numa prateleira do pai dele, cria um setor de vinho associado na internet e ele transforma aquele mercadinho no mercado mais bombado. Não, mas na verdade é muito mais além. O cara percebe que as pessoas consomem o mercadinho mais para pegar um vinho, uns frios e ir embora. Que se for, as outras coisas não precisavam nem existir, mas aí ele fala assim, como eu torno isso uma experiência? E acho que essa é a grande aprendizado desse livro. Como eu torno essa pedagogia uma experiência que as pessoas... Já é por si só, por tudo que ele faz, mas como as pessoas começam a perceber esse valor antes de entrar na pedagogia, antes de consumir. Como elas vão perceber que aquela experiência, hoje em dia, custa R$3.000 para você fazer a imersão. E quando eu assumi, era... 487. E ele ainda dava almoço. Não dava porra aí a gente foi... E eu, como fiz o meu primeiro intercâmbio na Disney, eu fiquei muito com o valor da experiência. O que deixa algo marcado, memorável na sua cabeça? Uma experiência. Pô, que eu falei, os passeios da escola, quando era um aprendizado diferente. Ah, não, uma experiência na Disney. Tu nunca vai esquecer, né? A Disney, o Magic Kingdom, ela é dividida em igual as nossas memórias cerebrais. Então, você tem a Magic, a parte da fantasia, a parte do futuro. Cada parte dessa... Olha aí, Valesca, você que não foi na Disney. Olha aí. Desculpa, porque toda vez ela fala que tem que ir na Disney. Quem nunca foi pra Disney? Ninguém foi. Eu nunca fui. Eu nunca vou fazer pra Disney. Eu tô igual o Ariano Suassuna, nunca fui. Eu nunca fui. Só você, né? Perdão, a gente só te cortou pra falar besteira, desculpa. E aí, cada parte do parque, ela te ativa em uma memória. Na tua infância ou num desejo futuro. Então, aquele passeio, aquela imersão, quando você passa a catraca, ela tá toda mapeada por cor, sensação, cheiro. E fora os personagens que tá vivo na tua memória aí, desde do primeiro filme que você vê da Disney. Então, essa coisa de experiência ficou muito na minha cabeça. Experiência. Convergiu com aquilo que eu falava também que eu tinha uma angústia que era... Porra, não posso deixar de ser ator para virar professor. Exato. Só E tinha essa dor. E aí tinha essa dor. O que eu fiz então? A minha oficina quem dá sou eu, não sou eu, o Messias Loyal, que é um personagem que eu criei. Então, eu lembro que um amigo meu me fez essa provocação. Pensa o que você precisa fazer para o teu negócio ter o melhor negócio do mundo. Aí eu falei, beleza, vou pensar. E me apresenta o projeto. Eu falei, vou fazer. Aí ele falou, mas pensa como Disney. Falou isso, pensa como Disney. Aí eu comecei a pensar a minha oficina como se fosse assim, um mundo encantado da sociedade secreta da palhaçaria. E fui criando esse imaginário Disney junto com o Gil. Então, assim, a minha oficina... Assim. Ela foi começando a comunicar isso também de uma maneira como sociedade secreta. A gente começou a se comunicar como se a gente tivesse um jogo secreto na cidade. E começamos a fazer isso. Só que nosso ticket era alto, nosso ticket sempre foi alto. Hoje é uma operação de 30 pau, que assim, são 10, 12 pessoas, 30 e poucos mil, 12 pessoas, e fecha sempre. É um mecanismo. De 30, pode 40 fazer. Mil. Só pode chegar de 30 a 40 mil, é uma operaçãozinha que a gente já tem dominada. Já tem dominada. E assim, e isso começou a render. Não é onde eu ganho mais grana. Sim. Porque hoje meu trabalho, como esse meu workshop, eu posso fazer ele em 24 horas, como essa experiência que a Gil colocou nessa condição de experiência, né? Uhum. Eu posso fazer isso em 2h30, que é uma experiência que eu chamo de Jamais Serás Quem Tu Não És, e tem algumas palestras, mas mesmo parece que eu chamo de workshop show. O que eu chamo de workshop show é uma aula... É uma aula, espetáculo de alto impacto emocional. Sim. Então, assim, como eu sou
Por isso que eu disse, eu não passo de um artista de rua. Você criou uma Então eu sou um pedagogia artista de interna. rua, manipulador, que tem, sei comover as pessoas, porque aprendi depois de anos a segurar, impactar, fazer rir, fazer chorar. Uso isso. A filosofia é a minha articulação minha, a filosofia da arte do palhaço, que eu transformo numa pedagogia, e a Gil traz esse braço da inovação e tecnologia. Então a gente pegou um público muito diferenciado do público da arte. É um público que está disposto a pagar 3 pau numa experiência. O gatilho da publicidade. Eu deixei de ser colega dos enquadradores de projeto da Lei Rouanet para ser amigo dos marqueteiros. Porque o marqueteiro olhava para mim e via valor no meu trabalho e dizia, pô, teu trabalho vale isso, teu trabalho vale isso, vale isso. E eu comecei a direcionar o meu público. Então eu desviei, eu dei um cavalo de pau e desviei o público. Eu lembro que eu encontrei Bia Lessa, que é uma diretora, famosa diretora de teatro. E ela falou, o que você está fazendo? Eu falei, pois é, Bia, criei um espetáculo de 24 horas. Jogam 12 pessoas. Cada um paga 3 pau. Ela regalou o olho. Eu falei assim, o pior não é isso. O pior que o jogo o cara entra como aprendiz de palhaço e o objetivo dele é ser contratado pro Grand Cirque do Messias Loyal. Eu sou o Messias Loyal. Se ele é contratado, ele vira povo de Paris. E como de povo de Paris, ele pode assistir todos os outros jogos depois, sem pagar nada. Ela falou, caraca, que incrível. Eu falei, eu sempre tenho 12 jogando e uma galera assistindo. Ela falou, genial. E como é que tu chama isso? Eu falei, experiência imersiva. Ela falou, por que tu não chama de teatro? Eu falei, porque eu não queria pagar meia. Muito bom. Você ganha dinheiro, você ganha dinheiro. Gente, eu prefiro o preço de não chamar de teatro pra ganhar dinheiro. Mas mesmo assim, pedem desconto. Juntou pai Gente, e filho, né? Pronto. Cara, Então, vai concluir. Esse é o nosso grande encontro. E disse pra mim o meu grande conto de fada. Quando eu falo que o Mundo Encantado existe, é isso. Eu acho que o meu grande diferencial, além das coisas que eu criei e tal, eu estaria fadado, talvez, a ficar analógico. Sim. Entendeu? Eu acho que a Juliana traz uma presença digital pra minha vida, que faz uma diferença pros meus amigos que têm a minha idade, que estavam com filhos pequenos ainda, que não fizeram essa ponte. Então, meus amigos, eles estão meio analógico até hoje. Então, e por conta dessa onda digital, porra, eu mudei meu público, eu mudei meu preço, eu mudei minha estratégia de comunicação. Meu trabalho, eu trabalho toda semana, eu tô viajando, toda semana tenho trabalho, tenho vários tipos de trabalho, várias fontes. E Juliana, acabou se tornando a minha dupla. Ela é minha sócia, ela é minha parceira, ela é minha... Demorou 19 anos pra esse encontro acontecer, mas... Não parece louco isso, cara? Assim, porra, se eu tivesse criado ela, eu não teria sido eu. Eu não teria sido eu. E nem ela agora, muito louco, né? Mas acho que essa minha parte fica nesse campo da comunicação, a experiência e em relação ao futuro, é como essa comunidade se mantém. Se essas pessoas passaram por essa metodologia, eu não quero que elas partam, vão embora. Como elas ficam, como essa audiência permanece ali, como você que faz parte pode se conectar com outra pessoa, criar outros projetos e isso ir alavancando realmente um impacto cultural, um impacto fundamental que a gente possa criar em comunidade. Então, eu fico mais com essa linha também. Engraçado que só reforçando essa questão da experiência. Fui ver recentemente o espetáculo do Amir, lá do Zaratustra. É isso. É uma puta experiência imersiva, aquele jeito do Amir de pegar o microfone e... Tá na rua. Falar o texto, aqueles atores fazendo... Mas eu sinto que da maneira que ele vestiu, da maneira que ele tá comunicando, eu vi um público com cara de que não tem um cara de público de teatro, não. Teve uma amiga minha agora que foi ver, a Débora foi ver aquela menina, aquela professora Maria Lúcia Galvão, sim. no Teatro no Leblon, lotado. Então, se as pessoas estão indo pro teatro para ver filosofia, irmão, o que o teatro tá fazendo de errado? Não, eu digo isso, entendeu? Eu entendi, assim, as pessoas querem viver experiências verdadeiras, cara. Nem que não tá ficar tendo de estéticazinha, não. Entendeu? Assim, tipo, um coreógrafo como Cobra, que tem a capacidade de pegar 20 jovens preto, tirada da maior de situação, colocar os caras imbuídos numa experiência, com energia, voltado para levantar um negócio, que aquilo promove a reflexão e transforma a vida daquelas pessoas, essa experiência em si é transformadora na vida daqueles caras. Sim. Tem muita gente hoje disposta a pagar muita grana para viver algo parecido. É verdade. Eu só ia perguntar um negócio pra Ju antes da gente concluir.
qual é, você que é a menina das comunicações aqui, quem quiser seguir, quem quiser contratar, quem quiser conhecer, com certeza, me fala aí pô. pro Tom botar pra gente aí. @GilLibar_, @MárcioLibar. Vocês podem mandar direct, a gente é daquele tipo de pessoa que responde todos os directs, então a comunicação é bem próxima, porque como é um trabalho que são só 12 pessoas, eu gosto de perguntar por que você ficou curioso, o que te trouxe até aqui. Tem alguma página? Tem alguma página Não, onde a pessoa depois possa o entrar, contato conhecer? é todo no WhatsApp, é mano a mano. Tem algum Instagram que a gente possa divulgar? Tem um Aceita Idiota, mas ele não Aceita tá muito... Idiota é ótimo. Aceita Foi de muito esse aceitação, nome. idiota, Esse nome. underline. Mas acho que o caminho mais próximo somos nós mesmos, a fonte. Beleza. É isso aí. Gente, olha só, papo bom é esse que a gente termina com dor no coração. Sim. Mas a gente tem que deixar claro que a gente vai voltar aqui, porque temos muito que falar ainda, temos muito que falar sobre essa possibilidade, se vale tudo pro riso, até que ponto, né, a gente, a nossa tradição, porque a gente tem grandes palhaços históricos pra eu tenho falar. lidado muito com essa questão do público, cara. Recentemente, olha só, olha a cilada que eu me montei. Eu fui fazer um show no Paraná. Com minha filha, e ela bota som pra mim. E ela bota som no palco. Ela bota som no palco. Aí ela vai pra cena, bota o som e eu passo pra cena. E freestyle, teatro freestyle. E aí, lá pelas tantas, eu mando uma assim, pô, o público mudou. Então, outro dia eu fui dormir. Eu fui dormir super moderno e acordei o tiozão do pavê. O público mudou. Né? Vocês são diferentes. Hoje não dá mais pra fazer piada com preto. Não dá pra fazer piada mais com loura. Não dá pra fazer mais piada com gay. Tá certo. Que bom. Porque, graças a Deus, ainda bem. Aí eu dou um tempo e falo assim, pô, apesar de que a gente ser preto e ser gay, hoje talvez seja menos difícil ser preto, pelo menos eu não preciso contar pro meu pai. E a galera, eu senti que a galera riu, e riu assim. Eu falei, ó, eu sei disso por consciência própria. Aí eu aponto pra Gil assim, Gil pra trás assim, né? E eu faço assim, ó. e aí falo, porque eu conheço dos dois lados, como tanto no lugar do preto como no lugar do gay, como pai. Aí conto a história. Minha filha, ó. No final do espetáculo, isso. Chega lá em casa, começa a se esconder de mim. Eu falo, o que tá acontecendo? Não sei o que, eu dou de cara com ela e falo, o que tá acontecendo? E ela tranca na minha frente assim e fala, não, pai, é que eu tô amando uma menina. Eu tava preparado pra pergunta, mas não tava preparado pra resposta. Aí eu já dei aquela resposta bem tipo, né, que tu não sabe muito bem o que tu fala nessa hora, né? Aí no final só me saiu num fiozinho de voz, saiu uma palavrinha assim, tipo, vive. Aí ela no auge do desespero vira pra mim e fala assim, mas eu sou menina. Aí eu já me imbuí de um certo poder e falei, ó, uma coisa é o gênero, outra coisa é a sua sexualidade. Você é mulher, você é menina, mas sua sexualidade é diversa. Ela faz assim pra mim. Aí eu vi o alívio do julgamento, quanto aquilo era importante pra ela. Só que eu não sabia continuar a conversa, que a gente ficou num vácuo. Eu falei, quem vai falar agora? Vamos falar de menina? Né? Tu tá aprendendo a ser pai, né? Eu vou falar com ela. Aí não sabia o que falar, olho pra ela e falo assim, cadê o sapatãozinho do papai? Então, nesse momento, é por isso que eu acho que essa discussão do humor e do amor, do amor e o amor, o limite do humor é o amor, sabe? Nesse momento eu usei a palavra impronunciável, eu usei o impronunciável, mas aquilo ali era um gesto de amor absurdo. Era tudo que eu queria ouvir naquele momento. Que esse momento, então nesse momento o humor teve espaço. Máximo da aceitação. O humor teve espaço no acolhimento, o humor teve espaço, ainda que ele estivesse brincando com algo do gênero. Com duplo sentido, é claro. Gente, eu só posso agradecer, porque assim, vocês. pelo bom papo, pelas histórias incríveis, maravilhosas. A gente vai ter que marcar um papo 2 aqui, porque tem muita coisa pra falar que nós não demos conta. Gosto de falar de subúrbio, de futebol, gosto de falar de comunidade, gosto de falar de festa.
qualquer assunto. Também trago um só a Gil aqui também, porque ela tem coisa pra caramba pra falar. Eu só posso agradecer vocês dois. Você caiu aqui de paraquedas, a gente te resgatou aqui, mas foi Já maravilhoso. tive a honra de encontrar meu amigo obrigado. Tom Gadiola, encontrar meu amigo... Paspalho. Ele é membro da nossa Ele é membro da comunidade. nossa comunidade. Isso aqui eu já Não, vejo como um assalto A gente da tem que comunidade. agradecer ao Tom, que articulou tudo isso. E, pô, eu não tinha esse contato quando ele falou. Eu falei, Gente, nossa, Tom, pra hoje. Tom é uma coisa assim que eu te falo. A gente só conhece aqui. Ué, mas Tom... Então Toda faz muita mesa coisa. O próprio isso. Cobrinha, pô, não vejo Cobrinha há muitos anos. Cobrinha, Gente, esse cara, vocês agora vão ter a Wilton oportunidade de Cobra conversar tá com o cara. A gente tá terminando aqui, mas a gente continua agora. Muito Olha, bom. vamos só aproveitar. Não, vai Sigam terminar- as vai terminar ali, redes. pô, vai terminar ali, dá um- Peraí, Sigam as redes, divulga, espalha pra todo mundo. Prestigia é horrível, porque essa palavra aqui prestigia. Parece que vai dar uma força, né? Vai dar uma força. Vai dar uma força. Não, Não é meia, não. tenha não o é meia, compromisso não. de conhecer a arte de verdade, porque esse é um compromisso suburbano que a gente estabeleceu aqui no Papo Subúrbio. Muito obrigado, gente. A gente volta daqui a pouquinho. Valeu. Foi muito legal. maravilhoso. Legal.